Boa tarde, sejam bem-vindos ao Museu Municipal de Mite Sensu de Lavur. E eu vou recepcioná-los você contando um pouco da história dessa casa, que é a maior peça do nosso acervo. Meu nome é Edileuza Malfetti, eu sou de formação, sou historiadora, mas eu sou responsável pelo museu desde 2009. A casa ela é projetada nos moldes europeus, né? Ela tem 127 anos, né? E com os problemas decorrentes da própria idade. E essa casa na década de 60 ela foi abandonada, né? E então, na década de 70, ela foi tornada de utilidade pública e foi transformada em museu. Me designaram para ficar aqui, sem qualquer ganho a mais pelo meu cargo. Eu sou efetiva como oficial administrativo e ganho como. Mas pela minha formação de história, a gente acaba se comprometendo a ficar cuidando do espaço, né? Então eu cuido da parte administrativa, eu recepciono as pessoas, né? E faço as visitas monitoradas. Essa é a sala principal, né? Que é a sala que tem o tamanho maior. A gente tem alguns tijolos e cerâmicas, né? Que fazem alusão à cerâmica de Antônio Agu, né? Esse acervo da Cobrasma, que era a fabricação de vagões de trens aqui em Osasco. Essa aqui é a primeira farmácia de Osasco, que pertenceu a um farmacêutico chamado Pedro Fioretti. Ele, além de farmacêutico, ele era o primeiro juiz de paz. Aqui a gente tem um guarda-chuva, né? Que, assim, a história oral dele é que ele pertenceu à neta do Antônio Agu. As maiores dificuldades que eu encontro aqui no museu são realmente da preservação do local, porque eu costumo falar para os visitantes que a maior peça do nosso acervo é o próprio casarão, né? Uma casa com 127, vai fazer 128 anos. Então, assim, como todo idoso tem seu percalço, suas deteriorações pelo tempo. E, assim, o que mais preocupa a gente é a falta de manutenção, né, do próprio mesmo, né, da casa mesmo. Aqui é a sala dos troféus, ela está parcialmente interditada, por isso a gente fez, né, um barramento ali com os principais troféus que a gente tem. A gente tem cerca de 68 troféus, mas aqui é só uma pincelada, assim, os mais antigos que a gente deixou exposto, né? A gente procura não deixar a pessoa entrar aqui, né, por causa dessa interdição parcial. Eu fui direcionada para trabalhar aqui no museu há 9 anos, no finalzinho de 2009, né, após o restauro, que foi dividido o acervo, foi criada uma reserva técnica na Secretaria de Cultura, e eu, pela minha formação, está sendo concluída em História, eles acharam melhor que eu viesse para cá para ter a responsabilidade sobre o museu. A gente ainda estava fresquinha dos projetos da faculdade, tinha intenções de fazer muitas mudanças no museu, mas, assim, tudo que é dirigido pela administração pública depara com muitos obstáculos, principalmente com a questão financeira, para você estar desenvolvendo os projetos. Então, vou levá-los até o andar superior, está interditado, mas eu vou abrir uma exceção para vocês hoje. A Defesa Civil interditou em abril de 2017, dizendo que está com risco de desabamento do telhado.
E a gente aí está aguardando as providências aí para a reforma. E assim, não se tem uma política pública municipal para a preservação desse acervo. A gente faz a conservação diária, tira pó, não insere produtos químicos, porque dependendo do tipo de madeira você não pode passar, né? A gente tentou, com os parcos recursos que a gente tem, né, direcionar algumas coisas, guardar fotos em pastas, tal, mas assim, a preservação é bem precária por falta de investimento nisso. Então aqui nós temos algumas salas, aqui à minha esquerda, a primeira sala remete ao início da cidade de Osasco, né, os primórdios. Aqui já é essa segunda sala, à direita, já é o primeiro momento do movimento político da emancipação, né, onde teve o chamamento público para votação dos que eram ou não favoráveis à emancipação. E aqui remonta de 1953, quando não ganhou. Aí a gente vai para a segunda sala à direita, que já é a parte de 1958, em que foi aprovada a emancipação, sim, ganhou, mas o município de São Paulo entrou com recurso, né, e só sendo eleito o primeiro prefeito em 1962. Orçamento anual do museu ou para a conservação de acervo. Você saberia dizer que não existe. Eu desconheço. Não existe. Assim, uma verba destinada para isso, não. Não tem. Eu acho uma pena. Essa sala à minha esquerda é uma biblioteca consultiva de livros de artes, né? Tem um computador ali que já pode se considerar histórico, né? E a sala maior, que tem algumas miniaturas e o restante da exposição do Dimitri e algumas miniaturas das obras espalhadas pela cidade, né? Como Maternidade, que está lá na Praça Antônio Agu, do Jardim Agu, desculpa. De suma importância que essa casa fosse tombada, que ela não é tombada, né? Nem pelo CONDEFAR, nem pelo IFAM. E assim, a gente corre o risco de repente, alguém achar que deve derrubar a casa e construir um condomínio, né? Pelo boom imobiliário que a gente tem aí. Então a gente precisava que existisse, né, o interesse de entrar com o processo para tombamento. Eu acho assim que patrimônio não rende visibilidade. Aqui talvez se tivesse uma exposição a nível do Museu do Futebol, da língua portuguesa e tal, talvez até atraísse, mas a gente está preparado para estar recebendo esse público? Não, porque a casa não tem condições estruturais para isso, não tem funcionários treinados para isso. Aqui nós somos funcionários que somos designados numa função, mas a gente faz de tudo um pouco. Eu acho que como a preservação de patrimônio aqui é obsoleta, completamente obsoleta, não que não houvessem tentativas esporádicas de mudar isso, mas assim, nosso maior obstáculo é realmente, não é que não se tem pessoas com vontade de fazer, é que barram na questão financeira. Infelizmente a gente não tem uma verba destinada para preservação e assim, é uma coisa que vai se perder. Corre o risco daqui 15, no máximo 20 anos, a gente esquecer completamente a história né, tão bem construída, né? Lógico, os percalços e tudo mais, mas foi muito bem construída. Não sei se eu vou conseguir me explicar, mas assim, uma identidade própria de Osasco, eu acho que não. Acho que a gente vai ter que pensar aí numa forma de a gente construir essa identidade, porque formada mesmo, acho que não tem, não. São várias identidades culturais de Osasco, né?